Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos, esse é o nosso canal Dica do Veterinário. Eu sou o Arthur Ferreira e hoje eu vou dar para vocês 9 grandes dicas para você que está em dúvida se você deve ou não fazer a castração para o seu animalzinho. Então fique comigo até o final porque eu vou dar muitos detalhes sobre todas as dúvidas que as pessoas têm quando o assunto é pensar em castrar ou não castrar o seu animal, beleza? Então vem comigo. Para quem está acompanhando o meu canal já sabe que eu estou fazendo um projeto viajando por todo o Brasil. Eu estou hoje na cidade de Bento Gonçalves e região com a minha família, belo lugar por sinal. Então eu já peço para você, já chega, já dá o joinha, compartilha com seus amigos esse vídeo e deixa aqui embaixo nos comentários para mim saber de que cidade você é, beleza? Então vamos lá. Pessoal, aproveito também para agradecer, nós batemos essa semana aqui 390 mil inscritos, estamos rumo aos 500 mil, 1 milhão, quem sabe quando é que a gente vai conseguir bater essa meta. Então preciso do compartilhamento de vocês para a gente conseguir continuar o apoio e trabalhando com o nosso projeto. Primeira grande dúvida que as pessoas têm: qual é a idade que eu posso castrar o meu animal? Eu sempre recomendo, eu como médico veterinário, sempre recomendo que você castre o seu animal a partir aí dos seus 5 meses de vida. O animal atingiu 5 meses de vida, já procure o seu veterinário para castrar. O que acontece? Não existe uma regra exata, uma regra precisa, onde todos os veterinários têm o mesmo consenso, todas as regiões do país têm o mesmo consenso. Não. Então esse é o protocolo que eu utilizava quando eu tinha clínica, quando eu trabalhava em Campinas, São Paulo. Mas não são todos os veterinários que têm o mesmo protocolo. Por isso é importante que você mantenha o contato com o seu veterinário para saber qual é a indicação dele. Existem veterinários que são contra castrar filhotes, existem veterinários que castram depois de tanto tempo. Então procure o seu veterinário para saber. Eu sempre recomendo: não precisa a cadela entrar no primeiro cio para poder castrar, tá? Não precisa tirar a primeira cria da cadela para poder castrar. Você pode castrar a cadela logo com 5 meses de vida, tanto machos quanto fêmeas. Os machos também não precisa cruzar para poder castrar. Ah, doutor, mas o meu cachorrinho eu já peguei na rua, ele já tinha uma certa idade, ele já tem 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos. Independente da idade, você pode castrar o seu animal. Se o seu animal tiver menos que 5 meses é que não é recomendado. Então você castrar o seu animal com 5 meses ou mais, independente da idade dele, castre. O quanto antes você castrar, melhor. Se ele tiver 2 anos, castre. Se ele tiver 3 anos, castre. Se ele tiver 10 anos, castre. Você sempre vai ter benefícios, tanto machos quanto fêmeas, independente da idade, beleza? Essa foi só a primeira dica, já juntei várias dicas por aqui. A segunda grande dica é o que as pessoas têm dúvidas, porque muitas vezes a pessoa só lembra da importância de castrar, a pessoa só sente o desconforto da cadela ou do macho no cio, O macho não tem cio, mas a cadela tem cio. A pessoa só sente o desconforto quando ela está no cio. Então muitas vezes as pessoas, quando procuravam até a clínica veterinária, quando vão procurar ou mandam mensagem aqui no canal, procuram os vídeos falando sobre a questão de castração, é quando a cadela já está no cio. E aí a pessoa fica em dúvida. Falei: doutor, pode castrar no cio? Porque ela não pensa antes, enquanto ela não está com a dor, enquanto a cadela está lá quietinha, tranquila, ela não pensa em castrar. Quando a cadela está lá sangrando, enchendo de macho no portão, latindo que nem louca, uivando e fazendo aqueles comportamentos loucos, aí que ela fala: nossa, meu Deus, o que eu faço com essa cachorra que está aqui no cio, o que eu faço? Aí é que a pessoa lembra que ela não castrou, que ela não evitou. E eu sempre falo, quem gasta com a prevenção não gasta com o tratamento. Então, é o seguinte: eu castrava sim no cio, tá? Então mesmo a cadela durante o período de cio, eu faço a castração. Antes de fazer qualquer tipo de cirurgia, claro, a gente faz uma série de exames. Então a gente faz uma série de exames, vê se a cadela está normal, com todos os exames normais, está bem de saúde e tal. Estando tudo ok, ótimo, pode realizar a castração sem problema algum. Se ela tiver alguma alteração, primeiro precisa ser feito o tratamento para depois ser feita a cirurgia em si. Mas isso também é um conceito individual de cada veterinário. Existem veterinários por aí que não castram a cadela no cio. Então, por isso você precisa conversar com o seu veterinário de confiança. Não quer dizer que o seu veterinário esteja errado, que o seu veterinário não quer te ajudar, que o seu veterinário isso ou aquilo. Mas é que quando a cadela está no cio, o período de cio dela, ela está mais sensível, ela está mais frágil, ela está com uma certa baixa imunológica. Então isso faz com que talvez essa cadela sangre mais no período de cirurgia, então ela perde mais sangue durante a cirurgia, a cicatrização dela não é tão boa, talvez ela não esteja com a imunidade tão boa para poder cicatrizar, para poder se recuperar, para evitar outras doenças, porque quando a gente está fragilizado, outras doenças oportunistas do ambiente podem acabar querendo agredir a gente. Então quando o veterinário às vezes ele preza por não castrar durante o período de cio, ele está dizendo que ele quer manter a segurança do seu animal. Então depende do conceito e protocolo que cada
cada veterinário tem, cada veterinário utiliza, por isso você precisa consultar o seu. Então eu castrava mesmo no cio, tá? E depois tomava todas as medidas para evitar qualquer tipo de consequência depois disso. Mas isso é um critério de cada profissional, tá bom? Beleza. Então a nossa terceira... aproveitando até essa segunda dica, aí às vezes as pessoas... Eu nem sei se eu marquei aqui como outra dica ou não, mas eu vou falar já. O que acontece? Muitas pessoas às vezes perguntam, mas a cadela já está no cio, posso aplicar injeção anticoncepcional? Não, de forma alguma, nunca aplica injeção anticoncepcional. De forma alguma, mesmo no cio, mesmo antes do cio, não use esse medicamento, tá? Putz, pelo amor de Deus, essa ia ser a 10ª dica bônus, mas depois eu falo mais sobre ela. A outra questão que a pessoa me perguntar, doutor, mas ela já está no cio. As pessoas acham que o cio da cadela é o período que ela está sangrando. Elas não param para entender que o cio completo, todos os ciclos, as 4 fases do cio, elas duram até 45 dias. Então a sua cadela está no cio muito antes dela começar a sangrar. Então não é porque ela está sangrando que ela já está no cio, ela já está no cio antes dela começar a sangrar. E não é porque acabou o sangramento que ela saiu do cio, não. Depois do sangramento ainda existem as outras fases do cio acontecendo e ela corre o risco de engravidar, sim. Então depois que ela parou de sangrar, você vai contar mais 30 dias ainda para que você possa estar tranquilo, sem riscos de ela acabar engravidando. Percebe? Então o cio completo vai durar 45 dias. Então em média, quando a gente fala assim, como é que eu faço para mim evitar o cio da minha cadela, meu veterinário não quer castrar ela no cio, ela já está no cio, eu não posso aplicar injeção, o que eu faço agora? Você tem que restringir ela, você precisa deixar ela fechada, num canil, em lugar separado e tal, para que ela não corra risco de acabar entrando em contato com o macho e acabar cruzando de forma errônea, de forma de descuido. Então não seja descuidado, seja responsável com o seu animal. Então você precisa manter ela isolada em um lugar. Por quanto tempo? 2 meses. Mas é muito tempo. Sim, é muito tempo. Por isso eu falo, foque em castrar o seu animal sem deixar que ela entre no cio. Castre o seu animal antes de levar para sua casa. Castre o seu animal logo jovem, para você não ter mais esse tipo de dor de cabeça, esse tipo de trabalho, esse tipo de problema ao longo da sua vida. Beleza? Então fique atento com relação a isso, não cometa esse grande erro. Terceira grande dica é o seguinte, as pessoas me perguntam, doutor, pode castrar a cadela que já está amamentando? Pode castrar uma cadela que esteja amamentando? Entra na mesma resposta da pergunta anterior. Se a cadela está amamentando, é porque ela está dando de mamar para os filhotinhos. O ideal seria que ela primeiro desmame, a hora que ela parar de dar mamar para os filhotinhos desmamem, e eu recomendo que você desmame os filhotinhos por volta de no máximo 30 dias, tem vídeos aqui no canal explicando sobre isso, onde eu dou passo a passo, inclusive tem um e-book completo onde eu falo sobre isso, o Manual do Cão Super Saudável, um e-book completo onde eu digo tudo o que você precisa fazer para o seu filhote, desde o filhotinho, amamentando, não deixando de amamentar, para você cuidar dele, fazer o desmame, papinha, vacinas, vermífugos, até a fase idosa. Quem tiver interesse, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, primeiro você desmama, aí depois que eles desmamaram, conta 30 dias e aí você pode castrar, tá? Essa é a recomendação. A quarta pergunta que as pessoas me falam, devo castrar o macho ou a fêmea? Eu tenho 2 animais na minha casa, eu tenho um macho, agora peguei uma fêmea, qual é o castro? Cara, castra os 2, não é ou um ou outro, você deve castrar todos os seus animais. Os benefícios não estão apenas, o benefício da castração não é apenas o fato de você mantê-lo sem cruzamento, mantê-lo sem reprodução, mas sim, os benefícios maiores são de você evitar diversas doenças que o seu animal possa ter. Então, castre o seu animal, seja macho ou seja fêmea. Se você puder, castre primeiro a fêmea, depois castre o macho, mas castre os 2 de preferência no mesmo período, que é muito mais saudável. Você vai trazer saúde para o seu animal e você vai evitar cruzamentos errôneos que depois dão origem a tantos animais abandonados e maltratados no Brasil, que, putz, são tantos aí. Tem tantos vídeos também explicando sobre isso. Quinta pergunta que as pessoas me fazem. Quando é que eu tiro os pontos e como é feito o pós-cirúrgico do meu animal depois da castração? Também depende de cada veterinário, depende do tipo de fio que o veterinário utilizou. Tem alguns veterinários que utilizam fio chamado Vicryl, outros utilizam fio chamado Categu. Esses 2 fios, eles são absorvíveis, ou seja, quando a gente faz a sutura, ela não precisa tirar o ponto, a pele vai absorver sozinha. E existem outros veterinários, a maioria utiliza o nylon. O nylon é um fio sintético que deve ser removido, tá? O que é a vantagem e desvantagem de um e outro? O fio de nylon, ele tem menor reação alérgica. Então, às vezes as pessoas me perguntam, doutor, o que é seroma? O que é aquele inchaço? Inchou ao redor dos pontos, ficou todo inchado, formou uma bolinha, formou um líquido, juntou um líquido, tal, drenou, tal, isso aqui é normal, não é?
Depende do protocolo que cada veterinário utiliza para fazer a castração. A gente faz uma camada de sutura, uma camada de costurar a musculatura do cachorro, uma camada na parte subcutânea, alguns veterinários fazem, outros não, e uma sutura, né, costurar a pele do cachorro. Então são essas 3 camadas de pontos que a gente dá. Pode ser que alguns veterinários utilizem o nylon somente na musculatura, utilizem uma absorvível na subcutânea e um na pele, tá? Ou não, utiliza apenas o nylon em todas elas. O fio absorvível, ou seja, ele vai gerar uma reação inflamatória no local para que a pele, para o organismo consiga quebrar aquele fio e dissolvê-lo, tá? Ele vai ser absorvido, mas ele vai ter que gerar uma certa inflamação. Então essa inflamação pode acabar formando esse inchaço, esse edema, esse acúmulo de líquidos, essa formação desse seroma, tipo uma aguazinha transparente, meio avermelhada, meio rosinha, tal, com um pouquinho de sangue. É o líquido inflamatório que está ali para fazer a cicatrização e recuperação do tecido, porque a gente fez a cirurgia. Então, dependendo do protocolo do seu veterinário, em média é de 10 a 20 dias o período que a gente conta depois da cirurgia para retirar os pontos. O ideal é que você sempre retorne ao seu veterinário para retirar os pontos. Não retire na sua casa, não retire na agropecuária. Volte para o seu veterinário para retirar os pontos, para que ele possa reavaliar, ver se cicatrizou mesmo, ver se não teve formação de hérnia, ver se está tudo bem sequinho, se está tudo bem formado, e a partir disso ele possa dar alta e ficar tranquilo que a cirurgia foi bem sucedida. Porque às vezes existe alguma complicação, às vezes o animal lambeu, às vezes infeccionou os pontos, às vezes o animal arrebentou algum ponto, e aí isso faz com que a pele não cicatrize direito, isso faz com que tenha algum tipo de consequência futura. Então, para você evitar esse problema, o ideal é que você leve ao seu veterinário, para que o veterinário que fez a cirurgia, ele mesmo retire os pontos, e aí você com certeza não vai ter nenhum tipo de dor de cabeça, tá bom? Com relação aos medicamentos também, que muitas pessoas me perguntam, tá? Ah, doutor, qual remédio usa, anti-inflamatório, antibiótico e tal? A critério do seu veterinário, a critério do seu cirurgião que fez o procedimento, ele que vai dizer qual é o medicamento que vai tomar, por quanto tempo. Em média, utiliza um antibiótico durante 10, 15 dias, utiliza talvez um anti-inflamatório durante 5 dias, mas é critério de cada profissional, não existe certo e errado nesse ponto, tá? Dependendo do ambiente, do tipo de cirurgia, inclusive talvez o seu veterinário não prescreva nada, talvez ele faça tudo injetável, de longa ação, e não precisa fazer mais nada na sua casa. Então converse com o seu veterinário, tire todas as suas dúvidas quando você for fazer o procedimento, para que você não fique em dúvida depois, porque existem coisas que eu talvez não consigo te ajudar, mesmo eu sendo veterinário, não é má vontade, mas é porque eu não consigo, porque cada profissional tem um protocolo e eu não posso interferir no protocolo dele, entendeu? Então é isso. Aí algumas pessoas me perguntam, sexta dúvida, quando pode colocar o macho com a fêmea? Até eu já respondi, acho que isso, né? Depois que você foi castrado, a sua cadela ou o seu macho, o ideal é que a gente, assim que ela fez total, assim que ela completou toda a cicatrização, já tirou os pontos, teoricamente ela já está de alta, ela já poderia entrar em contato com o macho ou com a fêmea. Em alguns casos, para evitar excitação, para evitar muito estímulo, que apesar de ela ter já tirado os pontos, ela ainda é um paciente pós-cirúrgico. Em muitos casos, eu acabo recomendando que você só coloque a cadela junto com o macho junto com a cadela, depois de pelo menos 30 dias de operada, tá? Seria uma margem de segurança, mas também você pode tirar essa dúvida com o seu veterinário, ele vai te dar o apoio e tal, porque às vezes para ele é 60 dias e eu falei 30 e aí dá problema, ele vai falar, pô, mas eu falei para você só depois de 60. Então, o seu veterinário, que é a pessoa responsável, a pessoa de confiança sua, que examinou seu animal, que sabe o caso, se a pele estava boa, se a saúde estava boa, para poder te orientar mais com relação a esse tipo de dúvida, beleza? Sétima dúvida que as pessoas me perguntam, qual é a melhor anestesia para a castração? Aí existem um porém. Basicamente a gente tem no mercado duas anestesias, a anestesia inalatória, que é aquela que põe um tubo na traqueia, né, que o animal, enquanto ele está respirando aquele medicamento, aquele gás, ele está anestesiado. Assim que ele para, ele começa a acordar. E existe a anestesia injetável, a anestesia química, que é aquela que a gente faz uma injeção, o animal dorme durante 10, 20 minutos e depois ele acorda, a gente precisa reaplicar ou mantém ele em outro plano com outros medicamentos e tudo. Então são duas anestesias, as duas são seguras, as duas podem ser utilizadas. Claro que a inalatória é um pouco mais segura do que a injetável, mas cara, existem cidades, estou viajando por todo o Brasil e eu estou vendo que existem cidades onde não tem um médico veterinário anestesista. Existem cidades onde não tem algum profissional que tenha o equipamento de anestesia inalatória.
Então não dá para me cobrar de você que tem que ser 100% a inalatória. Eu mesmo, na minha clínica, durante muitos anos, eu não tinha aparelho de inalatória, não sabia fazer anestesia inalatória e eu acabava fazendo apenas a injetável e todas as cirurgias com sucesso, dava bem, dava tranquilo e tal, sem problema algum. Então não quer dizer que a química seja ruim. Tenho vídeos aqui no canal explicando de forma mais detalhada cada uma dessas anestesias. Recomendo você que assista. Mas assim, existem muitas pessoas que fazem a cirurgia pela ONG, fazem a cirurgia pelas campanhas de castração, fazem a cirurgia por algumas clínicas populares. E claro que é um custo muito mais barato a anestesia injetável, a química, do que uma anestesia inalatória, tá? É um profissional a menos que às vezes você utiliza, ou até utiliza o anestesista, mas o custo do medicamento, o custo do procedimento é muito menor da anestesia química ao invés da anestesia inalatória. Então às vezes as pessoas estão se apertando para conseguir fazer a cirurgia, muito menos para elas vão conseguir pagar pela anestesia inalatória, tá? Então isso não pode ser um empecilho para você. É melhor você ter um animal castrado, mesmo que pela química, do que você ter um animal não castrado na sua casa, porque isso vai implicar em outros problemas para ele. Muitas pessoas têm dúvida, têm medo, ai doutor, mas é arriscado, mas e se morrer, não sei o que, não sei o que. Cara, você tem que ir lá e conversar com o seu veterinário, assim como você está aqui assistindo esse vídeo. Oi doutor, tudo bem, tal, mas é arriscado, não é? E ele tem que te explicar com as palavras dele, da melhor forma, ser atencioso, ser prestativo, para que ele ganhe a sua confiança. E você conversou com ele, tirou suas dúvidas, ele e ganhou confiança nele, cara, beleza, faz o procedimento. Mesmo com a química, mesmo com a injetável, não tem problema. O importante é você confiar que ele sabe, confiar que ele tem prática, confiar que ele quer o seu bem-estar, que ele quer te atender bem, que ele vai resolver o problema do seu animalzinho. Esse é o caminho, tá? Profissionais da saúde, você tem que ter confiança. Se você não confiar no seu veterinário, é melhor realmente você deixar seu animalzinho sofrer. Até nem tanto, né? Então, percebe, a gente precisa buscar alguém, uma segunda opinião, um outro médico. Ah, mas um veterinário que eu confio só mora na outra cidade. É o preço, né? Eu também tenho minhas filhas, tenho que ir no pediatra e tal, e não é todos os médicos que eu gosto, não são todos os médicos que me atendem bem, que entendem meu problema, que atendem bem as minhas filhas. Eu também, às vezes, viajo, tenho que me deslocar e tal, é um custo a mais de consulta, de transporte, de deslocamento, mas são as minhas filhas, eu amo a elas, então eu acabo pagando esse preço para ter a mais segurança e a tranquilidade que eu estou atendendo elas bem com um bom médico, com um bom pediatra, com alguém que realmente possa me ajudar a entender o meu problema. Percebe? Com o seu animalzinho também, você precisa confiar no seu médico veterinário, na pessoa que vai te ajudar e vai te auxiliar, para poder tirar todas essas dúvidas também com relação ao tipo de anestesia. Oitava dica, verdade que castrar engorda o animal? Não, é um grande mito, tá? A castração, ela não engorda o seu animal. O que acontece é o seguinte, vamos supor que você hoje dê em torno de 100 gramas de ração todos os dias para o seu cachorro. Se você deixa a ração à vontade para o seu cachorro, então já saiba que tem alguma coisa muito errada aí no seu cuidado com o seu animal. Tenho vídeos explicando sobre isso, tem um curso explicando exatamente sobre isso, como fazer o cão comer apenas ração, você dar apenas ração, horários determinados e tal. Não vou me aprofundar sobre isso, mas entenda que se você dá 100 gramas de ração para o seu cachorrinho por dia e você castrou ele amanhã, depois que você castra, depois que ele já se recuperou, já tirou os pontos, ele já está bem de saúde, você não pode continuar dando a mesma quantidade que você dava antigamente. Porque quando o cachorro ele tem um nível de energia, ele corre, ele gasta energia, ele fareja as fêmeas, ele vai procurar uma forma de cruzar, ele é muito mais agitado nesse sentido porque ele tem hormônios agindo em cima dele quando ele não é castrado. Quando ele passa a ser castrado, ele tem menos hormônios, então com certeza ele se excita menos. Ele não tem por que ficar farejando, latindo por causa de uma fêmea no outro quarteirão. Ele não tem por que ficar farejando e latindo por conta de um cachorro que passa no portão. Não, ele não tem aquele tipo de instinto. Ele continua ativo com toda a normalidade dele, mas ele diminui a atividade física dele. Consequentemente, você precisa diminuir a quantidade de alimentação dele. Castrou, precisa diminuir a quantidade de alimentação dele, porque o gasto de energia dele, consequentemente, provavelmente vai ser menor. Existem exceções, claro, a essa regra, mas o gasto de energia vai ser menor. Então, se você manter a mesma quantidade de ração que ele tinha antes de castrar para depois que ele castrar, é claro que ele vai engordar, porque agora, né, ele está consumindo, mas não está gastando. É igual você pegar os atletas aí da Olimpíada, pega lá o cara do remo, o cara do triatlo, o cara da bicicleta, o cara que é corredor. Se o cara parar de fazer atividade física, ele parou de se dedicar ao esporte e ele continuou comendo a mesma coisa que ele comia antes, ele vai engordar, ele realmente vai ganhar peso. Porque enquanto ele está praticando atividade física, ele está tendo queima de calorias, por isso ele pode comer, ele tem que comer muito, muito, muito aquele alimento balanceado e tal. Se ele parar de fazer atividade física, ele não pode mais continuar comendo da mesma forma, ele precisa entrar num plano de dieta para que ele possa realmente manter o condicionamento. Caso contrário, ele vai ganhar peso. A mesma coisa com o seu cachorro. Castrou, precisa balancear novamente a alimentação dele e muitas vezes
diminuir a quantidade de alimentação dele. Precisa dar uma ração específica para ele, caso eu castre? Não, não necessariamente. Você pode manter a alimentação e o peso dele corretos, desde que você regule a quantidade de alimentação. Não necessariamente você precisa dar aquela ração específica para obesos, ração específica para castrados. Não necessariamente. Se você souber analisar e balancear a questão do score corporal dele, você já está no caminho certo para que ele não ganhe peso, tá bom? Precisa dar ração especial? Já respondi. Qual a quantidade de alimento? Então, a quantidade está marcada no verso da embalagem da sua ração. Se você dá alimentação natural, então você tem que conversar com o seu veterinário, com o seu nutrólogo, alguém que balanceie a alimentação específica para o seu cachorro, para que você possa saber qual é o tipo de alimento e qual a quantidade de alimento adequada para você fornecer para ele, tá? Ah, doutor, mas você quer que eu gaste com mais consulta, você quer que eu vá para outro veterinário, não sei o quê. É porque fica subjetivo, como é que eu vou tentar te ajudar? Eu não vi seu animal, eu não analisei ele, não sei se ele está com o score corporal correto, não sei qual é o tipo de alimento você dá, então, consequentemente, não tem como eu falar para você, aumenta 100 gramas de arroz, diminui 50 gramas de arroz, coloca batata cozida, diminui o brócolis. Infelizmente não tem como, tá? É o tipo de atendimento que eu só consigo fazer pessoalmente, né, de forma individual, analisando seu animal, analisando as fotos, vídeos, exames e tudo mais sobre o seu animal, que é o que eu faço com os membros do meu grupo VIP. Eu tenho os membros do meu grupo VIP, que são pessoas que participam do meu grupo do WhatsApp, do meu grupo do Facebook, têm acesso ao meu número, meu telefone, e eu dou assistência total a eles, mas eles são assinantes do meu grupo VIP, e aí por isso dou uma assistência maior. Agora, no canal eu consigo ajudar dando vídeos e dicas como esse para tentar ajudar vocês a entenderem o problema, e aí vocês têm que procurar o veterinário de confiança de vocês aí da sua região, que cobre um valor justo para vocês, que vocês consigam fazer o atendimento, tá bom? Desculpem por isso. Cadê aqui? Castrar o animal, deixa o animal manso, né? E aí meu animal acaba ficando impossibilitado de eu utilizar para guarda? Não, é outro grande mito, é um grande erro. O seu animal não vai mudar a índole, se ele é agressivo ele vai continuar sendo agressivo, se ele é de guarda ele vai continuar sendo de guarda, se ele é bravo, ele é ativo, ele vai continuar sendo. A castração não muda em nada disso. A única coisa que a castração muda é o fato hormonal. Então o seu cão, se ele é aquele cão que fica farejando a cadela no cio, se ele é aquele cão que fica farejando um outro cachorro intruso lá no quarteirão, aquele instinto de dominância com relação ao território, de ficar latindo, uivando, correndo para lá e para cá, talvez ele perca, talvez ele fique. Mas se ele é de guarda, ele vai continuar sendo territorialista, se ele toma contra o quintal, ele vai continuar sendo tudo normal, principalmente para um cão que é adestrado, que você já condicionou ele a tomar conta do ambiente, você já condicionou as atitudes, ele obedece aos seus comandos, né? Inclusive faço convite para quem não tem um cachorro adestrado, para quem acha que isso é difícil, acha que isso é coisa de aqueles caras de circo, como que é? Os domadores. Não, você pode domar, você pode adestrar o seu cachorro na sua casa 15 minutos por dia. É o que eu ensino no meu método, né? Opa, tá caindo o celular aqui. É o que eu ensino no meu método, né? Os 4 pilares do comportamento canino. É um curso de adestramento que eu inventei, eu montei com as minhas palavras, de uma forma bem simples, bem didática, que é uma forma que eu não vejo em curso nenhum por aí da internet de adestrador. Eu não sou adestrador, eu sou médico veterinário, mas eu sou obrigado a estudar e entender sobre o comportamento canino para ajudar vocês a compreenderem e entenderem o seu animal, e aí sim você vai ter uma vida mais tranquila e saudável ao lado dele, tá? Quem tiver interesse, vou deixar o link aqui embaixo também, mas entenda que o seu cachorro vai continuar sendo bravo, o seu cachorro vai continuar sendo agressivo, ele vai continuar sendo de guarda, ele vai continuar sendo companheiro, tudo, mesmo você castrando, entendeu? Não vai mudar nada disso, beleza? Tem mais dúvidas?